amiga! Tô gostando dessa energia, viu, gente? E vim aqui para falar da bendita comunicação, e aí vocês vão entender que tudo isso que Lara, Geraldo, Dalva, todo mundo, o Kiko também falou, passa pela comunicação. E se ela for bendita, aí sim, a gente vai arrasar no mundo. Mas eu quero saber uma coisa, levanta aí a sua mão, por favor, se você, em algum momento da sua vida, já mafagafizou alguma vez alguma situação de comunicação. O que é mafagafizar? Sabe o Ninho dos Mafagafos, as 7 mafagafinhos? Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Quem aí, em algum momento na sua vida, pode ir para o próximo, por favor, já se enrolou para contar uma história? Levanta a mão. E quem aí já precisou gritar para si, já se interrompeu ou foi interrompido enquanto falava? E quem aí já precisou gritar para se sentir ouvido, escutado? E quem aí já deixou de falar aquela coisa muito importante porque achou que não era importante e que ficou pensando no que os outros iriam pensar do que você ia falar e desistiu? Levanta a mão e deixa a mão levantada. Agora, olha em volta. Olha quantas mãos tem levantadas aí. Quem levantou a mão em alguma outra pergunta que não foi essa, levanta a mão também e deixa levantado, só para eu ter uma ideia. Olha em volta. Eu acabei de contar para vocês a definição da palavra comunicação, que é tornar comum. Só que a Lara ela falou que o líder precisa se comunicar, precisa se conectar com a sua equipe. E comunicação é conexão. Só que será que desse jeito aqui a gente se conecta? Comunicação passa pela gente primeiro. Comunicação passa do eu comigo antes de qualquer outra coisa. Eu preciso aprender a dialogar comigo para, enfim, conseguir dialogar com o outro. Quando eu falo de eu comigo, eu chego aqui, vocês devem ter visto, tem esses banners aqui. Cheguei aqui e me deparei com esse banner aqui. A vida é uma aventura só de ida. E eu disse para vocês que comunicação passa por sentimentos, passa por necessidades, passa por filtros, passa por valores, passa por crenças. Cada um tem os seus. E aí, esse banner me lembrou uma história da minha vida, de quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu estudava numa escola pública e a gente teve a oportunidade de estudar uma segunda língua, que podia ser ou francês, ou japonês, ou espanhol. E eu escolhi o francês. Só que a escola era no bairro do lado do meu, e eu precisava pegar um ônibus. Naquela época, na minha cidade, não faz muito tempo, não, porque faz pouco tempo que eu passei dos 13 anos, a gente usava passe de papel para pagar a condução. Vocês lembram disso? E eu tinha um passe, só para ir. Aí eu fui pedir para o meu pai, para minha mãe, o dinheiro para pagar a volta. E eles não tinham. E naquele momento, eu me posicionei, eu decidi, eu tive uma atitude rock and roll, como a Lara disse, e eu fui, só com passe de ida. E o que isso tem a ver com comunicação? Tem a ver que eu comigo significa aquilo que eu acredito e que eu desejo, e como a minha atitude aparece na minha comunicação, o que eu comunico para o mundo. E isso tem a ver com uma coisa que se chama expressividade, que são os 3 V's da comunicação. É o V do visual, é o V do verbal e é o V do vocal. Vocal, verbal e visual, 3 V's da comunicação. É o que eu falo, é o como eu falo e como o meu corpo se posiciona. Agora, coloca a mão para frente assim. Todo mundo. E agora todo mundo põe a mão na nuca.
Eu disse na nuca. Muito bom. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar o próximo, por favor. E aí, o que acontece é, pode voltar branco um pouquinho? Estava lá no Eu Comigo. Isso, nesse aqui da expressividade. Esse da expressividade. O que a gente fez aqui agora? Eu acabei de provar para vocês que o corpo chega primeiro. O corpo chega primeiro que a palavra. Eu preciso estar congruente do que eu falo, do como eu falo e como o meu corpo se comporta nessa comunicação. Tem um estudo de um pesquisador americano que diz que 55% do que eu digo, da minha mensagem, é transmitida para você a partir do momento em que você observa o meu corpo. 38% é a responsabilidade da voz e 7% responsabilidade da palavra. Agora, alguém aqui fala polonês? Não, né? Será que se eu tivesse... Quanto será que dá 38 mais 55? Quanto dá? 93. Será que se eu estivesse dando essa palestra aqui em polonês, vocês iam estar entendendo 93% do que eu estou falando? Provavelmente não. Isso significa que o corpo chega primeiro, que a voz emociona e que a palavra informa. E que os três precisam estar juntos e congruentes. Só que não é só isso. Comunicação tem eu, que construa uma percepção e que emita os sinais. E a partir dos primeiros segundos dessa palestra, vocês já identificaram em mim se vocês confiariam ou não no que eu estou dizendo, se vocês acreditariam ou não no que eu estou falando, se vocês gostariam ou não de mim. E esse sinal chega até você, e aqui está o segundo pilar da comunicação, que é o eu com o outro. E aqui passa pelo que já foi dito pelos meus colegas anteriormente. Passa pela escuta. E a escuta da curiosidade generosa de eu me importar e me interessar pelo outro. Passa pela empatia. Passa de eu entender o sinal que o outro emite para eu conseguir também calibrar e balizar os meus sinais. Quando essas coisas estão desconectadas, a gente pode mafagafizar muita coisa. Uma vez, essa história é uma história do tempo em que os mais jovens talvez não entendam, porque é do tempo em que a gente precisava revelar filmes de fotografia, tempos de máquinas fotográficas analógicas. Quem é que é dessa época? Eu trabalhava, logo no meu comecinho de carreira, eu era recém-formada, eu sou fonoaudióloga, e eu trabalhava no caixa de um bar nos finais de semana. Com esse dinheiro, eu pagava o aluguel da minha sala que eu atendia lá no consultório. E aí eu estava lá um dia, teve uma festa, chegou uma amiga minha nessa festa junto com o namorado, não tinha esse negócio de Pix, de cartão, de nada disso. Ela pagou a entrada dela, pagou a entrada do namorado, ela chegou bem pertinho de mim, assim, no meu ouvido e fez assim: Carol, acho que eu tô grávida. Quarta-feira eu pego o resultado do exame. E foi pra festa. E aí eu fiquei lá, que eu não podia deixar aquela dinheirama toda lá. Fiquei, o que eu faço? Ok, passou. Quarta-feira, estou eu indo atender no consultório, que eu pagava o aluguel com o dinheiro do bar. Saindo da escadaria do metrô, encontro quem? O namorado. Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? O que você vai fazer? Nossa, você por aqui? Pois é, que eu vou atender ali naquela sala, era bem na frente assim, da escadaria do metrô. E você? E aí ele me disse: estou chegando do laboratório. Quarta-feira, laboratório, resultado de exame. Aí eu olhei para ele. Uma pessoa que eu conhecia há pouquíssimo tempo e não tinha a menor intimidade. Meu corpo, naquele momento, a minha voz naquele momento, se comunicou tanto para ele, e eu disse assim para ele: e aí, o que deu? O que vocês acham que ele me respondeu? Ele falou: peguei as fotos, agora o cliente vai escolher. Sim, gente, ele era fotógrafo. E por que eu estou contando essa história relacionada com comunicação? O que eu tinha
que entrar numa coisa tão íntima daquele casal. Eu não sabia, eu conhecia muito pouco aquele moço. A moça era minha amiga, mas o moço fazia pouco tempo que eles namoravam. E isso significa que eu não fiz uma coisa que está no terceiro pilar da comunicação, que é a relação com o mundo. Eu não fiz isso. É o eu no mundo, como que eu me posiciono, como que eu me coloco diante das necessidades que são institucionais, seja essa instituição uma escola, seja essa instituição uma casa, uma família, uma empresa. Existem necessidades institucionais, existem valores, e eu preciso entender se eu vou conseguir atender essas necessidades, balizar e calibrar se eu estou falando da mesma coisa. Porque eu estava falando de um laboratório e ele estava falando de outro. E o mais legal de você pensar na comunicação com essa estrutura é que você consegue pensar a sua responsabilidade dentro desta relação. Eu costumo dizer que comunicação é tecnologia da relação. E aqui no Eu no Mundo tem tudo a ver pensar nisso. E as palavras, se elas fossem tão pouco importantes assim, eu não teria tido uma tia que morreu 2 vezes. E a primeira vez que ela morreu foi de uma palavra maldita. Minha tia estava muito doente, morava no interior de São Paulo. E ela foi internada numa outra cidade, e acompanhada por uma filha, e a outra filha permaneceu na cidade. Esta filha que estava com ela fez uma ligação para casa, e uma vizinha escuta a seguinte conversa. Vizinha de quem estava na casa dela, escutando uma ligação, só ouvia o marido, né? Ah, sim, translado, ok, para verificar caixão, certo. Uhum. A vizinha imediatamente sai e informa o seu outro vizinho que a minha tia tinha falecido. Esse outro vizinho, por acaso, era meu tio, que logo liga para minha mãe para avisar que a tia tinha falecido. E a minha mãe aciona todos os irmãos e primos que moravam em São Paulo e segue em comboio para a cidade para acompanhar o funeral da tia. Chegando lá, não encontram nada no velório. Começam a fazer perguntas e entendem que as coisas não estavam do jeito que eles estavam esperando. Resolvem ir até a casa da outra filha dessa tia. E a hora que chegam lá, encontram essa prima lavando roupa. E a minha mãe pensou, alguma coisa está errada aqui, porque com a relação que elas tinham, seria muito pouco provável ela estar tranquila, sabendo que a mãe faleceu. Ou ela não sabe, ou a tia não faleceu. Aí a minha mãe faz a pergunta, muito parecida com o que eu fiz lá para o namorado da minha amiga, mas numa outra postura. E aí, como estão as coisas? E aí a prima, muito triste, responde que a mãe já estava desenganada e que eles já estavam verificando todos os preparativos para eles já agilizarem a hora que, de fato, o óbito, infelizmente, acontecesse, o que era inevitável. A minha tia morreu de uma palavra maldita. Ela morreu porque não teve análise de contexto. Ela morreu porque não teve escuta generosa e genuína. E aqui, pode passar para o próximo, por favor. Quando eu falo de posicionamento, eu estou falando que posicionar-se é falar com clareza, escutar com abertura e assim levar a sua mensagem ao mundo, a sua verdade ao mundo. Essa aqui é a fórmula da bendita comunicação. É quando eu tenho eu comigo com autoconhecimento, expressividade e autenticidade, eu com o outro, escuta e empatia, e eu no mundo, que é posicionamento, conhecimento e atitude, entrelaçando as coisas. Agora, na sacola de vocês tem uma pedra, eu tenho uma pedra aqui, e aqui vai aparecer uma imagem do quê? De uma pedra. Eu sempre gosto de dizer que as pedras e as palavras se assemelham, porque elas podem ser armas ou joias. Mas a verdade é que o que eu desejo para você é que a sua pedra mais preciosa seja a comunicação bendita.
Muito obrigada.